Boa noite, meus irmãos, meus amigos de Ideal Espírita. Renovada, redobrada alegria de estarmos juntos mais uma vez. Eu estou ainda mais feliz que os irmãos. Desculpem a minha felicidade, mas é porque eu estou dentro do GECAL. E é impossível entrar por esta porta e não sentir a influência tão deliciosa desse ambiente. Mas nós temos a certeza que em breve os irmãos aqui também estarão conosco ao vivo, né? Vários irmãos já aqui nos acompanhando. Damos boa noite a todos e vou aqui mostrar como é que está a nossa casa hoje. Aqui na palestra nós temos o nosso irmão Guilherme, que fará a palestra introdutória. Depois, lá ao fundo, nosso irmão Roberto Versiani, que fará a palestra de fundo. E ali do lado nós temos o nosso irmão Narciso, que não precisamos de adjetivos, mas é o nosso fundador em atividade, fundador desta casa que ainda continua em atividade. Para sermos breves, vamos fazer a nossa prece inicial e passar a palavra ao nosso irmão Guilherme, que fará a palestra introdutória. Um abraço a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, dizendo assim: Pai de infinito amor e bondade, grato estamos pelas oportunidades que nos são providenciadas pelo Teu amor. Hoje, ainda vestindo a armadura de carne, vivendo a experiência da vida corpórea, abraçando os ideais espíritas cristãos, nos sentimos muito felizes por compreender as dificuldades, as dores, todas as vicissitudes que nos abraçam a cada dia que somos abençoados com mais uma oportunidade de 24 horas. Nesse instante em que sentimos ainda a presença dos amigos espirituais, dirigentes desta casa, amigos de longa data e de outrora, que aqui em um amplexo fraterno se encontram, dando graças a todas as oportunidades de ouvir Espiritismo, de comentar o Espiritismo, de estudar o Espiritismo que nos traz os ensinamentos redivivos do nosso incomparável Mestre Jesus. Com as tuas bênçãos, com a presença dos amigos aqui, damos por iniciada a reunião desta noite, chamando o nosso irmão Guilherme para fazer a palestra introdutória. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Muita saudade da presença de todos aqui na nossa casa. Que nosso Mestre Jesus possa transmitir as vibrações que aqui recebemos a todos os lares daqueles que nos acompanham, daqueles mesmo aqueles que não estão podendo nos acompanhar hoje. A lição preparatória de hoje, nós recorremos aqui à obra O Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Vamos fazer a leitura inicial sobre a lição 99, intitulada Com Ardente Amor. Ela se inicia com a primeira epístola de Pedro, lá no capítulo 4, versículo 8, que Pedro diz o seguinte: Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Emmanuel então discorre da seguinte maneira: não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e achamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar,
ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir o Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada a outrem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica, busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Então, Emmanuel vem a nos esclarecer sobre essa mensagem, nos colocando que não basta apenas pregarmos o Evangelho, divulgarmos. É necessário que nós possamos ser caridosos um para com os outros e agir assim sentindo o próprio Cristo. Divulgar os ensinamentos do Cristo não é simplesmente colocá-lo na teoria, até porque Emmanuel coloca aqui que isso é a parte primária do trabalho pelo bem. O essencial é sentir Jesus quando a gente faz o bem. E como é que a gente pode pensar sobre sentir Jesus? É a importância do trabalho transformador. Lembremos que Jesus, após a ressurreição, até a sua ascensão aos céus, em nenhum momento ao reencontro com os apóstolos, com os seus discípulos, ele fez qualquer queixa contra a deserção no momento do Calvário. Com todo respeito, naturalmente, aos apóstolos, aqueles que sem os quais, se não divulgassem o Evangelho ao redor do mundo, junto com Paulo, não teríamos chegado até aqui, não estaríamos aqui, inclusive, fazendo essa divulgação do Evangelho. Então, nós pensamos muito sobre nossa rotina, nosso cotidiano, e nós podemos fazer um paralelo aqui com nossa preocupação, por exemplo, com a ascensão profissional. Muitas das vezes estamos muito preocupados, ansiosos em receber oportunidade de trabalho, receber promoções. E é da mesma forma que nós nos dedicamos para alcançar um posto profissional mais elevado, nós precisamos nos dedicar também para termos nossa promoção no trabalho do bem. Porque o nosso lar hoje, o nosso mundo, precisa da difusão do bem. E nós, como espíritas, somos colocados lá no Evangelho como os trabalhadores da última hora. E quando a gente recorre àquele ensinamento, nós lembramos que os trabalhadores e que o Senhor das Terras procurava para contratar, ele ia de hora em hora à procura. E aqueles trabalhadores que ele encontrou, já no fim do dia, aquelas pessoas que estavam ali ociosas, ele perguntou: o que estão fazendo? Eles disseram: não temos nada para fazer porque ninguém nos ofereceu trabalho ainda. E ele se pôs a oferecer o trabalho e, surpreendendo os trabalhadores da primeira hora, deu a mesma moeda, o mesmo salário para aqueles trabalhadores. O que ocorre com isso? Nós também recebemos a oportunidade do trabalho. Somos os trabalhadores da última hora porque tantos outros já realizaram um trabalho do bem de uma maneira tão benfazeja, tão transformadora para a humanidade, e nós recebemos hoje a oportunidade do trabalho. Cabe-nos aproveitar essa oportunidade para servir. E não é só com relação à caridade material, mais importante também o exercício da caridade moral, porque Emmanuel assevera, nós podemos recorrer de novo ao texto e destacar a seguinte passagem. Ele diz o seguinte: sejamos compreensivos para com os ignorantes,
vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemo-nos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Então ele coloca aqui para que tenhamos tolerância para com aqueles que são os ignorantes. Quem seriam esses ignorantes? Aquelas pessoas que insistem ainda na maldade, mas que há o tempo em que se abrirá os seus olhos para as verdades evangélicas, e assim como nós, terão a oportunidade também de receber com todo o sentimento benemérito essas palavras do Evangelho. Então assim o Mestre decreta que nós ascenderemos moralmente conhecendo os seus ensinamentos. Então demos a oportunidade também ao outro para que sigam esses ensinamentos e cresçam. Sejamos hoje também aqueles que aproveitam essa oportunidade do trabalho, porque do contrário, as recompensas são sempre prejudiciais a nós quando nós não buscamos o bem, né? Há tantos ainda que não se preocupam em conhecer os ensinamentos, essas lições, quanto mais a seguir suas orientações. Mas nenhuma ovelha será perdida no rebanho do Senhor. É o que disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos todos fadados ao bem, a sermos bons. Cabe a nós escolhermos como será essa caminhada, se será mais dura ou mais leve. Emmanuel assevera também que não sejamos bons só na teoria, mas na vivência. Não adianta nós chegarmos e esse ensinamento cabe muito bem para nós que estamos expondo aqui os ensinamentos, porque nos convoca essa vivência. A divulgação é um trabalho inicial para a nossa formação, para nosso amadurecimento. Não estou querendo aqui dizer que nós iremos nos tornarmos grandes missionários da noite para o dia. Nós somos os trabalhadores da última hora. Aqueles trabalhadores da primeira hora, certamente hoje são espíritos muito mais avançados, mais evoluídos, e recebem assim, receberam o seu salário, recebem ainda pelo bem que fazem, mas já estão num outro patamar, numa outra condição que aqui ainda estamos em aprendizado para alcançar. Mas cabe-nos o compromisso, o esforço, pois é possível essa transformação moral a partir desta existência, de buscarmos fazer o bem com desprendimento, sem esperar o reconhecimento, os reconhecimentos mesquinhos que o nosso orgulho possa apresentar. Mas sim, como conclui Emmanuel essa lição, a ardente caridade que, como conclui, irradia a luz divina em nossas vidas. Muita paz para todos e Jesus os abençoe. Boa noite a todos. Mais uma vez é uma grande felicidade nós estarmos aqui no GECAL. A convite do nosso irmão Narciso, do nosso irmão Alberto, para esse trabalho de confraternização com essa família GECAL, e que nós adoramos tanto, né? Nos cabe hoje falar sobre os períodos de desenvolvimento do Espiritismo, que foram citados por Kardec nas conclusões 5 e 6 do Livro dos Espíritos. Mas além do Livro dos Espíritos, nós usamos também o livro A Gênese, que é uma obra básica. Usamos também o Evangelho segundo o Espiritismo, outra obra básica. Além, como nós citamos, do Livro dos Espíritos, e a homenagem da casa ao nosso querido Emmanuel no livro que denomina a casa aqui, A Caminho da Luz. E nós vamos iniciar com a fala de Kardec no livro A Gênese, quando ele trata no capítulo 18, item 2,
Os tempos são chegados. E nesse trabalho feito por Kardec, ele diz que a Terra, o nosso globo, ele na realidade ele passa por um progresso, ele sofre a influência, né? O globo sofre a influência das leis divinas. Dentre essas leis divinas que estão citadas ali na parte terceira do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma importante lei, que é a lei do progresso. A lei do progresso, ela então influencia de tal maneira no globo terrestre que nós, humanidade, o planeta Terra, ele progride de duas formas, fisicamente e moralmente. Fisicamente, o progresso se dá por influência da ciência. Então, a ciência, à medida que vai avançando, que vai evoluindo no nosso planeta Terra, a humanidade vai progredindo também. E já o aspecto moral, o progresso moral, ele se dá em 3 pontos, segundo Kardec. Um deles é o desenvolvimento da inteligência. O outro é o do senso moral. E também, além do desenvolvimento da inteligência e do senso moral, quando você abranda os seus costumes, os seus costumes que às vezes a gente vem trazendo, arraigados, né? Costumes arraigados de muitos anos, de muitas gerações, e à medida que a gente vai substituindo esses costumes que não são agradáveis por costumes mais brandos, mais tranquilos, mais pacíficos, aí nós temos então um progresso moral para a humanidade. E como esse progresso ele se dá pela lei, né, por uma lei divina, então esse progresso ele está sendo ratificado, esse progresso ele está sendo validado por Deus o tempo todo, integralmente, certo? Então é importante a gente saber que o progresso da humanidade, seja no aspecto físico, na evolução da ciência, né, seja no aspecto moral, que é no desenvolvimento do espírito, ele se dá pela vontade de Deus, certo? A ciência ela tem progredido bastante, seja na parte do aspecto das artes, né, de tal forma que isso tem ajudado a trazer um bem-estar material para a humanidade. À medida que nós vamos vendo aqui a própria casa, nós num período de pandemia, como nós estamos passando, e estamos aqui dentro do centro, né, do GECAL, fazendo uma conferência, fazendo aqui uma palestra para vocês e sendo permitido essa confraternização entre nós através da evolução tecnológica, da ciência, através aqui do celular, da rede, né, da internet. Então, tudo isso está sendo permitido porque o nosso progresso do planeta físico se deu de tal maneira que nós conseguimos hoje nos comunicar, nos interagir à distância. Hoje você pega um equipamento celular e conversa, vê, né, como vocês estão me vendo aqui, e conversa com a pessoa do outro lado do mundo. Então esse é um avanço tecnológico, esse é um avanço da ciência no nosso planeta. Então ele se dá e traz e propicia o bem-estar moral, material, para as pessoas. Por exemplo, eu vou estar aqui bebendo uma água e à medida que eu bebo essa água, eu tenho um copo plástico, eu tenho como trazer a água, foi trazida até aqui o GECAL, a água foi condicionada num copo plástico, está aqui porque houve um progresso físico, né, um progresso da ciência, permitindo que esse bem-estar. Senão eu teria que estar me deslocando, aqui interrompendo a palestra, me deslocando para o Ribeirão mais perto para tomar uma água, se não tivesse ocorrido a evolução tecnológica, a evolução da ciência, no caso aqui, de permitir que a água chegasse aqui ao GECAL e que se fosse condicionado num copo plástico. Então isso traz, a evolução da ciência traz o bem-estar material para as pessoas. Mas hoje nós necessitamos, além do bem-estar material que nós temos hoje em abundância no nosso globo, nós precisamos elevar, segundo Kardec nos traz, elevar os sentimentos.
Nós estamos em débito. Por quê? E elevar os sentimentos é o quê? É trabalhar, como foi dito na mensagem inicial, a caridade. É trabalhar a fraternidade. É trabalhar a solidariedade, nos traz Kardec. Então, à medida em que nós trabalhamos a caridade, praticamos mais a caridade, somos mais solidários, somos fraternos com os nossos companheiros, amigos, o nosso próximo, e isso aí é trabalhar o nosso sentimento. E a partir do momento que a gente trabalha mais o nosso sentimento, através da caridade, da fraternidade, da solidariedade, aí nós permitimos um bem-estar, segundo Kardec, moral. Então, a ascensão do bem-estar moral vai ocorrer à medida em que a caridade, a solidariedade e a fraternidade foram ocorrendo no nosso dia a dia. À medida que nós conseguimos nos elevar nesse nível, moralmente, aí nós vamos estar acompanhando o nível material, a evolução material, que a ciência já deu saltos que nós já demonstramos aqui. Então, há hoje um desnível, como nos traz Kardec, um desnível entre o progresso da ciência, entre o progresso físico e o progresso moral, dos sentimentos, ou seja, da prática da caridade, da solidariedade e da fraternidade. E como isso se dá? Como é que nós vamos trabalhar mais a caridade, a solidariedade e a fraternidade? Combatendo o egoísmo e o orgulho, nos traz Kardec. À medida em que nós vamos combatendo essas duas chagas da humanidade, nós conseguimos aí diminuir o apego à matéria e conseguimos aí ser mais caridosos, né? Mais solidários, mais fraternos com o nosso próximo. E nós temos, nos traz Kardec, que essa mudança, esse bem-estar moral, ele não pode ocorrer em somente um país, em somente uma região, em somente relacionado a uma raça, a um povo. Ele tem que ocorrer de maneira universal. É um movimento universal, nos ensina Kardec, para que possa haver, então, uma evolução, um progresso, e que essa defasagem do progresso físico e o progresso moral deixe de existir. Então tem que haver um movimento universal nesse sentido. E nós temos aí como Deus tem os seus instrumentos, né? Governado o nosso planeta por Jesus, então Deus, por intermédio de Jesus e dos seus auxiliares, que são os espíritos superiores, como eles têm instrumentos para que possa ocorrer saltos nesse progresso moral. Nós temos aí a pandemia que está acontecendo nesse nosso mundo inteiro, um vírus que a gente não enxerga, não consegue perceber a materialidade dele aos olhos nus, e a gente sabe que ele está nos obrigando a estarmos todos em casa, recolhidos, convivendo mais com os nossos familiares, refletindo mais sobre os problemas do dia a dia, e isso nos permite desenvolver mais o nosso sentimento. Algumas pessoas têm buscado auxiliar as pessoas de grupo de risco, por exemplo, pessoas que não podem sair de casa, comprar um pão na padaria, fazer uma compra no mercado, fazer uma atividade fora de casa em que a pessoa de grupo de risco não pode sair. Isso é ser solidário, isso é praticar caridade, isso, se aproximar daquele que o seu vizinho mora ao lado para ajudá-lo de alguma forma, é ser fraterno para com ele. Então, essa forma de desenvolvimento, quer dizer, como é que Deus utiliza dos seus instrumentos, quando a gente ainda não se importa com isso, com esse progresso moral, Deus sabe trabalhar isso e fazer com que nós possamos desenvolver moralmente, mesmo através de uma pandemia, que é um movimento aí universal, não é um movimento regionalizado. Por mais que tenha iniciado em um planeta, em um país, isoladamente no início, agora já se disseminou muito rapidamente por todo mundo. E aí nós somos obrigados, de uma certa forma, a fazer esse desenvolvimento. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa muito especial, eu gosto muito, e a gente estava conversando exatamente sobre a questão de algumas pessoas, assim, olha,
Tem gente que está desenvolvendo bem a solidariedade, a fraternidade, está deixando de sendo menos egoísta, mas tem gente que a gente percebe que não acontece nada. A pessoa não está tendo efeito nenhum. A gente olha para a pessoa e acha assim, poxa, não estou vendo essa pessoa evoluir em nada, desenvolver em nada. E aí a gente conversando, falei, olha, mas existem dentro das pessoas que têm, que são solidárias, fraternas, que são caridosas na Terra, existem aqueles que são no limite máximo, estão no limite lá em cima, na escala 10, vamos dizer, na escala de 1 a 10, um Chico Xavier, uma Madre Teresa, um Gandhi, né? Uma Irmã Dulce, são exemplos de espíritos que estão no nível mais alto. Mas existem na Terra também aqueles espíritos que estão no nível 1, no nível 3, no nível 5, no nível 7, no nível 8. É lógico que se a gente perceber, aqueles que estão no nível 7, 8 vão dar um saltozinho para o 8, vão para o 9, né? Aqueles que estão no 5, no 6 vão avançar para o 7, para o 8, aqueles que estão no 3 vão para o 4, para o 5, aquele que está no 1 vai para o 2, para o 3. Mas vai ocorrer uma evolução. Por quê? Porque é a necessidade, é a intenção, é o objeto de fazer esse progresso moral acontecer. E as pessoas têm que se movimentar internamente. Só que quem está no nível 5, 6, 7, olha para aquele que está no nível 1, acha que ele não está evoluindo nada, que ele não está sendo caridoso, que ele não está sendo afetado de maneira alguma. E na realidade está sendo afetado. Nós é que não temos condições de medir o progresso moral, o progresso espiritual daqueles que estão ali numa situação talvez diferenciada da nossa. Mas Deus e os seus mensageiros, seus auxiliares que estão aqui nos acompanhando, sabem e conseguem medir isso, porque está sendo necessário, senão Deus não estaria colocando esse instrumento aí para nos fazer refletir, pensar e evoluir um pouco mais, certo? No Caminho da Luz, Emmanuel nos traz a seguinte informação, porque a humanidade nos primórdios, na realidade a gente buscava fazer o quê? Atividades externas, atividades exteriores, esse é que ele buscava. Mas com a evolução, né, com a evolução da humanidade, isso foi acontecendo, a sabedoria grega, né, a organização romana elevou a nossa humanidade, o nosso planeta num patamar X, que Emmanuel nos traz que atingimos naquela época a maioridade espiritual. Com o atingimento da maioridade espiritual, Jesus veio trazer para nós a mensagem, o ensinamento, a boa nova, veio trazer a mensagem cristã de amor ao próximo, a lei de amor, a caridade. A caridade é o amor em ação. Então Jesus veio nos facilitar esse entendimento, veio trazer essa lição que veio ligar, veio ser o elo entre a terra, entre a humanidade e o reino dos céus. Porque até lá nós não tínhamos esse elo. Com a vinda de Jesus, com a mensagem cristã, nós passamos a ter, olha, faça isso e busque o reino dos céus. Quem fizer aquilo outro, vai buscar o bem-aventurado, e vincula. Jesus estava sempre vinculando ao reino dos céus. Ou seja, a evolução, a chegar num patamar, a se melhorar, nos conclamando a fazer um progresso moral sobre isso, né? E aí, com a vinda de Jesus, a Terra teve esse elo, esse link com o reino dos céus, com a sua mensagem, porém, a mensagem cristã não se manteve intacta. Ela foi manchada, porque a própria humanidade, na sua imperfeição ainda, os corações humanos, né, os corações dos seres, dos espíritos aqui que habitam o nosso planeta, eles, infelizmente, ainda necessitam de algo que possa nos elevar um pouco mais. E o nosso egoísmo, o nosso orgulho, dentre alguns ou dentre a maioria, porque ocorre isso em maior quantidade, né, no nosso planeta, as falsidades,
a má-fé, isso está ainda as conveniências dos partidos, né? da política, de privilegiar A, B, C e D. Então isso ocorre muito, e as decisões, as definições que nós temos aqui desvirtuaram o ensinamento dos princípios cristãos, desvirtuaram para o quê? Para atender às necessidades pessoais, ou seja, o orgulho e o egoísmo prevaleceram em relação à mensagem cristã. E aí as religiões, né, que vieram fazendo o comando de todo esse trabalho, acabaram prejudicando a mensagem cristã. Infelizmente, aqueles que, na realidade, não são as religiões, são as pessoas que comandam as religiões, são as pessoas que têm o viés de orgulho e de egoísmo, elas é que buscaram o benefício próprio na mensagem, e com isso desvirtuando os princípios cristãos. Então, o homem espiritual, com isso, ele paralisou no seu progresso moral. O homem espiritual paralisou. Porém, o homem físico continuou marchando no progresso da humanidade. O homem físico, ou seja, a ciência continuou marchando, mas o progresso moral, ele paralisou com isso, com esse desvirtuamento pelo homem dos princípios ou do ensino cristão. Para vocês terem uma ideia, para nós termos uma ideia, nós temos aí, já citamos o exemplo do celular, que interliga, que faz esse link, que possibilita essa ligação entre povos, entre países, entre continentes. Nós temos os aviões, grandes máquinas, aí pesadíssimas, que voam para lá e para cá. A gente nem imaginaria que eles passariam, superariam a lei da gravidade, e estão aí. Né? Estão aí fazendo com que a humanidade se comunique, se interaja de maneira mais globalizada, certo? Porém, a mensagem cristã ficou para trás. A parte intelectual ela vai, a parte moral ficou a desejar. Então as doutrinas que estão hoje desvirtuadas, enquanto a ciência está interligando os planetas, as pessoas no mundo inteiro, as religiões, elas estão distanciando, isolando. Nós temos religiões aí, países que não aceitam a intromissão de pessoas, a entrada de outras pessoas de outros países no seu país. Ou seja, por causa de questões religiosas. Então a religião, em vez de unir, como a ciência está unindo, a religião isolou. E isso foi um grande defeito que foi citado por Emmanuel, certo? E aí esse problema, com essa dificuldade, com esse isolamento entre as pessoas, entre os povos, entre a humanidade, o que aconteceu? Surgiu então a doutrina espírita. Surgiu o espiritismo. E aí Kardec traz lá, no segundo parágrafo da conclusão 5 do Livro dos Espíritos, e nós vamos pedir permissão para ler. Por meio do Espiritismo, diz Kardec, por meio do Espiritismo, por meio do Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase. Por meio do Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral. Ou seja, como nós não conseguimos avançar, nós, humanidade, não conseguimos avançar lá com todos os ensinamentos do Cristo para trás, aí ele teve que mandar mais uma filosofia que pudesse aqui fazer um entendimento diferente, trazer uma interpretação nova, buscando uma verdade, para que nós pudéssemos, então, aí receber, sermos sacudidos e receber uma informação extra para que a gente possa, então, buscar esse progresso moral. Então, por meio do Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Então, nós vamos ter que passar. Nós vamos ter que seguir adiante.
mas para seguir adiante tem que vir uma informação que nos complemente, que nos permite isso. E por que a doutrina espírita permite isso? Porque a doutrina espírita, ela não somente considera a parte material existente no mundo, mas ela considera o mundo espiritual, que é a maioria do mundo, do universo. Não só do mundo, mas do universo. Então o mundo, o plano espiritual, ele é considerado na filosofia espírita, enquanto que outras filosofias não o consideram. Então, por isso que o espiritismo vai fazer a diferença. A partir do momento que nós entendemos, que nós buscamos, que nós compreendemos vamos compreendendo a filosofia espírita, a gente vai percebendo a sua importância no nosso dia a dia. Então, com isso, o espiritismo, ele vem invadindo o mundo. Ele vem invadindo o mundo. E por mais que os seus adversários queiram impedir a sua evolução, o seu progresso, na realidade os adversários acabam impulsionando. Porque existem aqueles que vão lá, têm contato com a filosofia espírita e conseguem fazer um progresso. E existem aqueles que não se adaptam, não se interessam e viram adversário e querem impedir. Só que quando começam a falar mal da doutrina espírita, nos traz Kardec, ele diz o seguinte: quando a gente fala mal do espiritismo, aí as pessoas ficam curiosas, querem ir ler, entender, conhecer. Aí quando conhece, se adapta, busca, se simpatiza, e em vez de então de diminuir a quantidade de espíritas ou de espíritos encarnados e desencarnados também, interessados pela essa nova filosofia, aumenta. Por que aumenta? Porque a vontade, traz Kardec, a vontade de Deus é maior, prepondera sobre a má vontade dos homens. Olha que interessante. A vontade de Deus prepondera sobre a má vontade dos homens. Olha só que interessante. E aí a gente vê que essa rapidez da propagação da doutrina espírita no mundo, ela ocorre justamente por um detalhe simples, nos traz Kardec. Por um detalhe muito simples. É que as ideias espíritas, elas trazem uma certa satisfação para o homem. Por que trazem uma certa satisfação para o homem? Apesar da sua imaturidade. Porque a doutrina espírita mostra o caminho da felicidade. Ou seja, nós somos criados simples e ignorantes em determinado momento e vamos evoluindo, vamos progredindo, vamos desenvolvendo para chegar à perfeição. Ou seja, nós vamos sair de uma situação inicial para chegar à felicidade, à perfeição, a uma situação melhor para nós. Então, quando a gente percebe esse horizonte de uma felicidade futura, em algum momento buscar algo que nos satisfaça, que nos traga um prazer acima de um prazer material, e isso, então, nos motiva. Por isso que o Espiritismo motiva as pessoas e ele cresce e tem se divulgado de uma maneira assim, muito rápida, porque permite visualizar a própria felicidade do homem. E a doutrina espírita, então, se torna muito forte quando ela traz esse raciocínio, esse entendimento para a humanidade como um todo. E aí Kardec nos traz que esse desenvolvimento, o espiritismo, o desenvolvimento das ideias espíritas se dá em 3 períodos. O primeiro período é o período da curiosidade. O período da curiosidade é o período das manifestações materiais. Nós vimos aí a humanidade trabalhando tanto nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, como Hydesville, como no início da doutrina espírita, desse movimento para a comunicação mais intensa e mais objetiva dos espíritos nos Estados Unidos. Vimos na Europa as mesas girantes e falantes, ou seja, os espíritos intensificaram mais esse contato com um objetivo
de aproximar o homem, né, o encarnado, do mundo desencarnado, desmistificar esse mundo invisível, certo? Com essa aproximação, aí foi possível trazer, coordenar, organizar a filosofia espírita, essa doutrina maravilhosa que nos faz entender o porquê estamos aqui, para onde vamos, porque, de onde viemos, como estamos, por que estamos nessa situação A, B, C ou D. Então, isso que nos permite. Então, nós temos o primeiro período da curiosidade, que Kardec diz que já passou. O período dos fenômenos já passou, apesar de que nós temos aí na humanidade a parte da humanidade que ainda se interessa por fenômenos. Porém, no seu grosso modo, a intenção, o objetivo dos espíritos em trazer a demonstração ou a aproximação da humanidade encarnada, da desencarnada, através dos fenômenos, ou seja, a curiosidade que foi motivada naquela época, esse período já passou. Porque quando nós, naquela época, tivemos o contato e percebemos que a existência do mundo espírita e dos espíritos nesse mundo, aí a curiosidade passou. Ó, existe o espírito tal, e agora? Agora você ou estuda ou você não é um adepto do espiritismo. Mas geralmente as pessoas, quando conhecem, vão buscar entender um pouco mais da doutrina espírita, do espiritismo. Por quê? É uma filosofia que traz novidades em relação ao que existia no mundo até a época da chegada do espiritismo. Então nós temos esse primeiro momento, que é um momento de um período de curiosidade, que já passou, segundo Kardec. Nós temos o segundo momento, que é o momento do raciocínio e da filosofia, é o segundo período, que Kardec diz que já começou, tanto é que nós estamos aqui conversando, nós estamos aqui raciocinando, nós estamos aqui refletindo sobre isso. E uma coisa bem prática, eu tenho um exemplo prático na minha vida pessoal, não é bem na minha vida pessoal, mas na minha vida familiar, onde o meu pai, que já está desencarnado, e ele já foi coroinha da Igreja Católica, né? Na época quando ele estava encarnado, rezava a missa em latim, a minha avó era muito católica, e ele então era um estudante de engenharia, morava em Belo Horizonte, na República, e ele estava no quarto dele, lá no apartamento dele, estudando um determinado dia, quando ele ouviu uma gritaria nos corredores do prédio. Ele abriu a porta, saiu, quando ele chegou lá olhou no corredor, tinham várias pessoas aglomeradas na porta do apartamento vizinho. E aí diz que só mulher é curiosa, né? Na realidade o homem também é muito curioso, né? E aí ele correu lá para a porta do apartamento vizinho e sabia o que estava acontecendo. E quando ele olhou lá dentro, ele viu vários móveis voando no apartamento. E aí ele, um estudante de engenharia, por mais que tenha a sua base católica, ele quer uma explicação para aquele fenômeno. Ele não deixou por menos. Aí ele foi correr, mas não sabia onde ir buscar explicação e foi parar no centro de Umbanda. Aí foi lá, estava lá, passou 3 meses no centro de Umbanda e os espíritos se manifestavam, mas não falavam nada, não explicavam nada sobre aquilo que ele queria saber. Certo dia, aí acredita-se, né, eu acredito que tenha sido o espírito familiar, o protetor, o anjo de guarda dele, intuiu lá o médium e passou uma comunicação e chamou ele e falou assim: Carlos, vem cá. O espírito lá, o espírito se manifestou lá, né? E o médium chamou ele pelo nome e falou: Carlos, vem cá. Ó, o que você quer saber não está aqui. Vá buscar o centro de mesa branca. Vá ler e estudar Allan Kardec. E ele nem sabia quem era Allan Kardec, mesa branca, ele não sabia nada disso. Aí ele saiu de lá e foi procurar saber quem que era tal de Allan Kardec. E começou a ler e se entusiasmou e se apaixonou pela doutrina espírita, e o produto disso é eu estar aqui hoje conversando sobre doutrina espírita, porque ele já me encaminhou nessa linha também, né? E o que acontece? Então, um fenômeno, que é a primeira fase da curiosidade, o fenômeno material que o atraiu naquele instante, ele então buscou estudar a filosofia, o raciocínio, que é o segundo período, para que ele pudesse então conhecer a doutrina espírita. Então ele passou pelo primeiro momento e passou pelo segundo momento, certo? E o terceiro momento, o segundo nos traz Kardec aqui, é o da aplicação e das consequências. Ou seja, existe uma filosofia,
existe um raciocínio, e aí eu aplico isso. Se eu aplico, eu tenho consequências. As consequências são boas ou não são muito boas? Vai depender de quê? Do que eu estou fazendo com essa filosofia que eu aprendi, com esse raciocínio, a minha vivência. E ele diz assim que isso é inevitável, vai acontecer. Ou seja, você estuda a doutrina espírita, você vai ter um comportamento diferenciado. Pode ser não ter um comportamento mais radical ou menos radical, mas você passa a ter outra informação com você. E aí a sua mudança, a sua reforma vai acontecer, cada um no seu ponto de maturidade. Certo? E aí é que nós vamos ver, né? Mas a doutrina espírita, dentro da sua razão, dentro da sua racionalidade, dentro dessa filosofia, ela é interessante, e Kardec nos traz isso, por quê? Porque a felicidade que o homem busca e que a doutrina espírita mostra, a partir do momento em que nós, espíritos encarnados ou desencarnados, temos o contato e compreendemos, diz Kardec, compreendemos a doutrina espírita, ela já nos faz feliz. Por quê? Porque se a gente não tinha um norte, não tinha uma orientação, não tinha uma meta, não tinha onde chegar e por que chegar, nós passamos a ter com a doutrina espírita. Certo? Ou seja, deixa de existir a unicidade das existências para existir a pluralidade das existências. E com a pluralidade das existências, você sai da sua imperfeição, da sua ignorância, da sua simplicidade, para chegar a uma perfeição, para chegar ao reino dos céus, para chegar nos mundos superiores. É isso que a doutrina espírita nos ensina. E aí, quando você já tem esse contato com a doutrina espírita e já amadurece um pouco, você já se sente mais feliz. E ele vai assim, além disso, a doutrina espírita explica algo que as outras doutrinas não explicaram até agora, com relação ao dia a dia, aos fatos que ocorrem na nossa vida no dia a dia. A doutrina espírita também demonstra racionalmente os problemas, explica os problemas do que nos afetam diretamente o nosso futuro. A doutrina espírita nos traz, ela propicia, aí ele diz, calma, propicia firmeza, propicia também confiança, nos livra da incerteza. Eu deixo de ter um futuro incerto para ter um futuro certo. Eu sei aonde eu vou chegar. Mais cedo ou mais tarde, vai depender de quem? De cada um de nós. E as questões materiais do nosso dia a dia, que tinham um peso muito grande quando eu acreditava na unicidade das existências, né, da existência, quando isso era um peso muito grande, passou a ter um peso secundário. A matéria hoje, ela nos serve nesta encarnação. E vai nos servir enquanto nós precisarmos dela para evoluir. Então, isso é uma diferença que traz. E aí nos deixa, o Kardec nos ensina e diz o seguinte: o Espiritismo é muito forte, mas é muito forte porque dentro da base do Espiritismo, o Espiritismo se apoia em três pilares. É o pilar da ciência, é o pilar dessa filosofia, que traz a razão, que ela é explicada pela ciência, mas não só pela ciência física, mas pela ciência espiritual, e tudo isso está convergido no apoio ou no pilar religioso. Então a doutrina espírita, ela tem esse link, esse elo do segundo período, né? Nós tivemos o primeiro período que é da curiosidade, o segundo período que é da racionalidade, o elo o pilar da religião, ou seja, a base religião, ela liga diretamente o quê? O segundo período, que é o da racionalidade, com o terceiro período, que é das consequências, as penas e consequências futuras da utilização na nossa vida diária do que? Da religião, da doutrina espírita como um todo, na aplicabilidade dessa filosofia nova, né, que chegou, nós estamos aí há 160 anos, né, mais de 160 anos, mas aquela época em que Kardec trouxe essa informação era novinha.
E aí essas bases religiosas se apoiam em Deus, se apoiam na alma e nas penas e recompensas futuras da vida da terra, né? Das consequências da vida da terra. Então, o que a doutrina espírita traz, o seu apoio, não é algumas pessoas até criticaram a época de Kardec, que a doutrina espírita se apoiava nas manifestações físicas. E é um engano, Kardec deixou isso claro, porque se ela se apoiasse nas manifestações físicas, bastava impedir de que as manifestações físicas ocorressem, que aí a doutrina espírita deixaria de existir, de se propagar. Mas como a origem da doutrina espírita está nos espíritos, no plano espiritual, a base é outra, ela está ligada com a religião, existe um aspecto religioso de Deus, né, da ligação com Deus, com o reino dos céus. Existe um aspecto da filosofia, que são os princípios que norteiam a doutrina espírita, seus princípios básicos, e existe o apoio da ciência, que comprova a existência desses princípios. Então nós temos aí não apoio nas práticas materiais, não apoio nas manifestações mediúnicas, nos fenômenos mediúnicos da época, mas sim na razão. Nós temos um apoio aí no bom senso. E a doutrina espírita, além de ser racional e ter o bom senso, ela tem uma linguagem clara. Além da linguagem clara, ela não tem ambiguidades. A doutrina espírita, o espiritismo, ele quer ser compreendido pelas pessoas. Por querer ser compreendido, ele traz a verdade. Ele quer que o homem tenha acesso à verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ao elo aí da filosofia espírita com Deus no pilar religioso, no pilar da religião. Certo? E não exige crença cega. Pelo contrário, nós temos que pensar, nós temos que perguntar, nós temos que questionar. As casas espíritas, aqui em especial a Caminho da Luz, eu tenho experiência própria aqui dentro, onde a casa é motivada, os frequentadores são motivados a questionarem, a tirar dúvida. Por quê? Porque quando você tira sua dúvida, você passa a ter certeza, deixa de ter insegurança, passa a ter uma confiança e você passa a seguir de maneira mais tranquila, de maneira mais pacífica o seu dia a dia. Certo? Então, a doutrina espírita quer que o homem saiba por que crê. A doutrina espírita quer isso, quer que o homem saiba por que crê. Certo? E aí Emmanuel nos traz, já encaminhando aqui para a nossa finalização, que o espiritismo, ele veio então salvar as religiões. Por quê? Porque se as religiões estavam indo lá pelo desvirtuamento dos princípios cristãos, o espiritismo traz ali que os tempos são chegados. Que os tempos são chegados porque as forças do mal, que são os espíritos ainda inferiores que querem prejudicar o avanço da humanidade, o progresso moral da humanidade, vão se ausentar, vão ser afastadas. Essas forças vão ser afastadas. E por quê? Agora, com o afastamento, com a substituição desses espíritos que estão aqui por outros mais interessados, afinizados com o progresso moral, esses que estão aqui estão esperneando e estão tentando os últimos triunfos. Traz Emmanuel, né? Aí nós temos os exércitos, nós temos aí os ditadores, a hegemonia das economias, né, no mundo, e aí você percebe que tem algumas pessoas, alguns espíritos que estão se segurando e tentando de qualquer maneira impedir esse progresso moral, através do progresso físico. Mas aí haverá a divisão do rebanho, certo? E tem lá, nós temos, bem-aventurados os pobres, porque o reino dos céus lhe pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, os que são aflitos, né? Os que são pacíficos, porque irão a Deus. Então nós temos aí os bem-aventurados, porque esses vão então buscar a nova aurora, traz Emmanuel. Essa nova aurora vai ocorrer. Quando que vai ocorrer essa nova aurora? Ora, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá, há muitas moradas na casa do Pai. Mundos primitivos,
reservados às primeiras encarnações do homem. Mundos de expiações e provas, segunda categoria, onde o bem sobrepõe-se ao mal. Terceira categoria, os mundos de regeneração. E no mundo de regeneração, a característica é a aurora da felicidade. A quarta categoria são os mundos felizes e ditosos, onde o bem sobrepõe-se ao mal. E a quinta categoria são os mundos celestes divinos, onde habitam os espíritos puros. Então, o mundo de regeneração está aí chegando. É a aurora da felicidade. É a aurora, a nova aurora trazida por Emmanuel aqui. Então, nós precisamos avaliar, refletir sobre o nosso comportamento. Nesses 3 períodos do Espiritismo, nós estamos ainda nos apegando aos fenômenos? Nós estamos estudando a doutrina espírita e buscando as consequências, aplicar no dia a dia, buscar a ver quais as consequências que nós estamos precisando? Então, pensemos sobre isso. É importante. E leiamos lá o capítulo, em conclusão, 5 e 6 do Livro dos Espíritos, que nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Que Jesus nos abençoe e nos envolva hoje e sempre. Meus irmãos, obrigado pela presença amiga, pelas vibrações, pelo carinho e por continuarem firmes, fiéis à causa e à casa. E para encerrar, eu vou convidar o nosso irmão Narciso para fazer a prece de encerramento. E convidando os irmãos, continuemos nesta cruzada de amor, de espiritualidade e de devoção à distância no momento, mas nós temos ferramentas para acompanharmos as palestras. Confesso que eu esperava às vezes encontrar mais gente aqui acompanhando as palestras. Nós temos hoje 243 seguidores. Nós estamos tendo uma média de 50, 70 seguidores. Hoje não há mais dificuldade, sentado em casa, no sofazinho confortável, em condições tão boas, por que não separar um tempinho para se preparar para as coisas que estão vindo aí? Irmão Narciso, por favor, encerre a reunião por nós. Um abraço a todos. Nos vemos terça-feira, 19h30. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo e agradecer, dizendo: Divino Mestre, nós sempre te pedindo alguma coisa, paz, força, coragem, mas o que nós nesse momento desejamos é que a nossa mente, a nossa compreensão se alargue, aproveitando esses dias em que nos foi dificultado o trabalho na seara normal da vida física, para estarmos em nossos lares, que possamos ter a coragem, a disposição de apanhar um livro espírita, buscar uma biblioteca espírita, para que nos instruamos na maravilhosa mensagem que nós todos recebemos. Que nós possamos também contribuir um dia para não ser somente consumidores da tua mensagem, mas que possamos acrescentá-la com o nosso esforço, com a nossa coragem, com a nossa dedicação à verdade, para que ela se expanda com mais rapidez e possa adentrar o coração das pessoas que ainda não entenderam. Os mais pobres, os mais humildes, como foi dito aqui, os mais ignorantes, posso ver no nosso exemplo a mensagem que tu queres nos conduzir. O exemplo do amor, da caridade e do estudo, do conhecimento, possamos, quem sabe, fazer com que as criaturas se sensibilizem e busquem saber que religião é essa. E nós possamos dizer, somos espíritas cristãos. Abençoe a nossa vida e a vida de todos que ouviram esta palestra de hoje. Que assim seja. Antes de encerrar, só gostaria de lembrar uma coisa. O clima continua frio.
Existem pessoas que estão passando frio. Vamos estender a nossa solidariedade a elas. Colocar o amor em ação, o Espiritismo em ação. No Instagram do A Caminho da Luz tem uma campanha encabeçada pela nossa irmã Eva para os agasalhos. Continuemos doando. Um abraço a todos e até breve. Esse